Bom, fechamos esse raciocínio. O próximo autor, que também é muito comum nos vestibulares, não de maneira direta, mas a abordagem dele é sempre presente, é um sujeito chamado Benedict Anderson. Então, vamos colocar aqui, Benedict Anderson, cujo livro se chama Comunidades Imaginadas. Foi publicado em meados dos anos 80. Então você já nota que o nosso contexto aqui já é uma abordagem da história do contemporâneo que vai por fim à Guerra Fria e o desenvolvimento da chamada nova ordem ou globalização ou neoliberalismo, ou seja, os estudos do Anderson dessa vez estão mais ligados à pulverização das fronteiras nacionais e a um intercâmbio não somente cultural e econômico, mas também a um estímulo cada vez maior às migrações. A ideia aqui é a de que toda nação é, antes de tudo, uma comunidade imaginada. Dialogando então com os estudos multiculturais, o que significa isso? Dialogando então com aqueles estudos que consideram a etnia, a sexualidade, o gênero, a religião como reflexo das condições materiais históricas, o conceito de comunidade imaginada ajuda a gente a entender como pode surgir uma consciência original, ser franco-argelino, ou então ser nipo-brasileiro, ou então ser latino-americano, ou melhor dizendo, afro-americano. Em que momento, como é que você faz para identificar em que momento surge essa consciência que vive entre dois polos? Ou seja, a geografia física não é mais capaz de segurar a identidade. Existem outras geografias que dão sentido a um grupo. E essas geografias, elas são afetivas, simbólicas, políticas, linguísticas, religiosas, enfim. Combinado? Aqui nós podemos dizer que as nacionalidades, o sentimento de pertencimento a um grupo, as nacionalidades, elas têm novas fronteiras globais, mais líquidas, mais difusas, porque estão nos intervalos entre as antigas nações. Novas fronteiras, portanto, são linguísticas, elas são fronteiras de gêneros, elas são fronteiras religiosas, elas são fronteiras afetivas e não podemos nos esquecer, elas também são fronteiras étnicas. Por fim, como eu disse para vocês, a gente pode dar como exemplo o ser franco-argelino, anglo-americano, a ideia de afro-americano, por exemplo. Esse conceito, então, de comunidade imaginada serve não somente para a gente entender nações e nacionalismos, mas também as novas pautas que vão tomar conta dos movimentos sociais agora, na modernidade, isto é, na pós-modernidade, né, na virada do século XX para o século XXI. Ou seja, as pautas de esquerda e dos movimentos sociais se diluíram, né? As grandes lutas agora não são somente da classe operária ou então o combate ao capitalismo, tá certo? Coisas típicas da Guerra Fria. As novas reivindicações, elas estão justamente em torno dessas fronteiras. São feminismos, cicloativismos, são pautas ecológicas, são pautas étnicas, a demarcação de terras, enfim. Portanto, esse conceito de comunidade imaginada, ele vem também dar ritmo, pautar as novas reivindicações contemporâneas. Ou então, numa palavra, as reivindicações políticas também do século XXI. Mas vamos deixar assim, as reivindicações políticas contemporâneas. Combinado? Dessa forma, se existe uma conclusão para a nossa aula, talvez ela seja o fato de que, se existe um conceito bastante difuso nas ciências humanas, este conceito está ligado à ideia de nacionalidade. Afinal de contas, toda identidade só é construída em função daquilo que é diferente, só é construída a partir da alteridade. Portanto, debater, discutir alteridade, identidade, Estado-nação e nacionalidade, muitas vezes pode ser alguma coisa como, diria o Bauman, esquiar em gelo fino, né? Onde o que importa é a velocidade.
pois uma vez que você para, isso daí pode te prejudicar ou então pode te dar uma sensação de vazio. De qualquer maneira, esses temas estão na ordem e na pauta do dia, combinado? E aqui nós temos duas referências teóricas para vocês acessarem o assunto, Hobsbawm e Benedict Anderson. Tá legal? Dessa maneira, esperamos que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje da formação dos Estados Nacionais. Continue nos acompanhando aqui no quadro e logo menos a gente volta com mais temas de história para vocês. Tá certo? Um abraço do Fábio Monteiro e bons estudos. Sucesso!